ficou escuro, eu tenho que fazer o terceiro vídeo. Então isso aí é pensamento. Pensar dessa maneira é a sabedoria dos povos ameríndios, é a sabedoria dos povos africanos, que foram desconsiderados na base do pensamento ocidental contemporâneo, mas que hoje renasce com força a partir da filosofia contemporânea, né, que hoje começa a beber e criar pontos de vista que se assemelham e que se aproximam muito desses pensamentos canibais, desses pensamentos antigos, né, desses pensamentos xamânicos, do xamanismo do povo da Amazônia, né, que vê a floresta e os outros seres e o mundo do outro, o mundo da vida e da morte, o mundo do sexo, o mundo do sobrenatural, né, como parte do ato de se criar, de se relacionar com o outro, né? O devir, que é um grande conceito pré-socrático, né, muito antigo, mas muito pouco usado, recém retomado por Nietzsche, né, porque já é da datação da Idade Moderna, né, mas na verdade é muito antigo, né? Heráclito, né, se eu não me engano, eu vi Daniel Lins falando sobre isso, o filósofo Daniel Lins. Heráclito é quem quem elaborou muito o conceito de devir. O devir é, na verdade, um devir animal, é o devir que trabalha com as forças imanentes, né? É o devir do ato de sobreviver, do ato de interagir, o ato de se relacionar, do contágio, em que necessariamente se tem que lidar com as forças e não com a organização hierárquica das formas, comparativa, mas de contágio, de contato, de aliança. A imanência do devir, do se colocar no mundo. Qual é o devir? Como algo que quer vir a ser algo, né? Quer vir a ser algo, mas que já tem em si também muito do que ele quer vir a ser. E há uma alteridade completa no devir. Ele está em busca do outro. É o outro que vai dar a ele a capacidade de ele vir a ser qualquer coisa. Então, é esse devir animal, que é essa relação que tem a ver com a caça, que tem a ver com o sexo, que tem a ver com a predação, né? Um ato de sobrevivência. Isso aí estrutura o pensamento da vida. E a partir dele você pode fazer as outras, mas ele está na base do pensamento. A partir dele você pode pensar nas formas, organizar as formas, se distanciar da realidade, mas ele está na base do pensamento, ele está na base da realidade. Enfim, sobre isso eu queria aqui posicionar, saudar a cultura de Nazca, que é uma cultura pré-incaica, que é muito falada dos desertos de Nazca, onde foram desenhados grandes animais, quilômetros e quilômetros de animais em pedrinhas, e aí derivam para que isso foram feitos por causa de deuses astronautas, mas enfim, independente de para quem foi feito isso, até porque para quem foi feito isso é uma subjetividade que faz parte do ato do fazer isso, só importa para quem, na forma de como foi feito, ou no devir do porquê foi feito. Então, se foram colocados animais ali, qual a significância para os seres que vêm do céu, para o céu, para as estrelas? Qual a significância de mostrar para as estrelas grandes animais, quilômetros de animais desenhados? Qual o sentido disso, né? Então, é a questão, para mim, primordial, que vem, e isso é muito antigo, isso é pré-incaico, que vem exatamente da substância a essa visão filosófica do pensamento, a estruturação do pensamento a partir do devir animal. Ou seja, é o devir animal aquele que cria e recria e transforma a própria natureza e a vida onde ela estiver.
e a vida humana onde estiver. É esse devir animal que é a base, inclusive, da transcendência. Ele está na origem da própria transcendência, que tem a ver com a ancestralidade, a hereditariedade. A hereditariedade é posterior a esse devir animal, que é anterior, né, que é a base do pensamento. Então, ele está fundado, ele está com pedrinha sobre pedrinha na civilização de Nazca pré-incaica, consagrado na Terra, como um espelho do próprio universo, como um espelho da Lua, que é, na verdade, a grande força do universo próxima à Terra, que ajuda a conduzir as forças imanentes que atuam sobre a Terra. É a Lua quem tem essa força maior, por ser a grande massa que está próxima à Terra e, com isso, puxando todos os fluidos. Porque a grande diferença entre esse pensamento hierárquico, imperialista, obtuso, né, somente feito no sentido da dominação, que é o pensamento ocidental, tanto do criacionismo como do evolucionismo, a grande diferença é que eles são, na verdade, pensamentos totêmicos, pensamentos fechados, pensamentos parados, pensamentos que se paralisam. Ao invés do pensamento do devir animal, do pensamento imanente, do pensamento canibal, do pensamento da predação, da sabedoria da predação, que na verdade é um pensamento fluido, é um pensamento que não se cristaliza, ele está eternamente em transformação. É a planta que se interage com o inseto, e um penetra no outro e absorve o saber do outro, né? Absorve o dom do outro, as habilidades do outro, num devir de um sobre o outro, que estrutura e transforma e dá origem a terceiros, assim como o inseto com as plantas, assim como a onça com a queixada, assim como a onça e o ser humano, assim como as culturas humanas umas sobre as outras. Então, esse amor sexualizado, esse devorar, na verdade, que ele é a geração dos filhos, dos herdeiros, né? E aí se estruturam todos os clãs, aí se estruturam tudo. Ele não para, ele é fluido, é energético. Ele é fluido como a água, ele é fluido como a energia, é fluido como o fogo. E quem move esses fluidos é todo o universo se movendo. Mas, sobretudo, é a parte do universo que está perto da gente, que é a Lua. Então, na verdade, no deserto de Nazca são grandes reflexos e espelhos de comunicação com o universo. São espelhos da Terra para a Lua. Sobre o petróleo, quer dizer, se a gente pensar com esse pensamento e aproveitar o que existe de herança desse pensamento, a gente teria uma visão muito diferenciada do petróleo. Uma coisa importante do canibalismo é que tudo aquilo que você devora, ele de alguma maneira traz para você os dons dele, mas ele também pode te adoecer, ele também pode cobrar o ato do seu ato de devorar, ele pode cobrar o seu processo de devorar, de destruição, né, sobre ele, através de doenças, através de crises, de catástrofes, crises sociais, né, que é o que a gente está vendo na humanidade, e as doenças que os animais podem criar, né, diretamente ou pelas bactérias, vírus, etc. Então, esse processo de devorar o outro, isso gera, nesse que é devorado, na caça, um poder dos dons que ele se relaciona contigo. Então, nessa visão, né,
eu coloco a questão do petróleo. O petróleo hoje, ele está sendo consumido absurdamente, está sendo colocado como a base do pensamento, a base da sobrevivência energética da humanidade no planeta inteiro, é a base da cultura ocidental, mas ele é também, hoje, a grande destruição do planeta. Ele está fazendo a humanidade pagar pelo desrespeito a estar usando ele de maneira predatória, sem o estar respeitando. Né? Por quê? Porque nem pensar no pensamento que ele, na importância do que ele tem, não se está pensando. Na realidade do que ele foi, de onde ele veio, quem produziu ele, ao ponto, né, da grande parte do pensamento moderno, da humanidade hoje, cristã, ocidental, está por trás das organizações, né, do mundo atual, pelo criacionismo, até desconsidera a existência dessa época, né, dos grandes dinossauros, das forças que atuaram na Terra nessa época. Então, se a gente pensar o petróleo a partir dessas grandes forças que ele representa, a gente não faria o que a gente está fazendo hoje. A gente abaixaria a cabeça para o petróleo, abaixaria a cabeça para esse passado, abaixaria a cabeça para esse saber e saberia que traria muito prejuízo simplesmente destruir ele, ao invés de aprender com ele. Então, assim, a humanidade está com um pensamento gasolina, né? Um pensamento borracha. Né? A humanidade não está com um pensamento predatório. Sabe? A humanidade é hipócrita no seu ato predador. Não pensa que ela está sendo predadora, não pensa com um pensamento predador de maneira transparente. Eu faço isso, sou isso, e como eu posso fazer isso? Como é melhor eu ser assim? Então, são questões para se pensar, porque se nós não pensarmos dessa maneira, de maneira integrada no universo, fluida, inteira, uma visão fora da Terra, dentro da Terra, separando a Terra, os ETs lá longe, e aqui na Terra, como se a Terra fosse distanciada do universo, como se existisse extraterrestre e terrestre, como se tudo não fosse uma grande coisa só, todos pertencentes, todos envolventes, todos se relacionando. E um dos grandes motivos de não se pensar assim é exatamente para criar a incapacidade de alguns de sobreviverem e terem que se submeter. Porque é tirado da maioria das pessoas o poder do sexo e do ato de ser predador, para poder eles serem só vítimas, serem só queixadas, porcos do mato que vão ser destruídos pelo grande imperialismo norte-americano, grandes jaguares, por exemplo, né, comparativamente. Então, é tirar das pessoas a questão da sexualidade, de que elas podem ser livres do seu corpo e pensar o seu sexo. Novamente, é uma castração do corpo em todos os sentidos. Né? Castração sexual, castração como alguém que pensa a sua sobrevivência, o seu ato de ser um predador, né? Não ser somente uma presa, sem pensar. Uma presa que, como agora o exemplo, estão pedindo a ditadura militar, abaixando a cabeça para que os militares cortem a sua cabeça, num ato de abate. Né? Chegou a esse nível a bestialidade, né, do nosso pensamento atual no Brasil. Então, e a grande bestialidade, porque eles fazem isso como se estivesse fazendo para o super-homem americano, né, que é o homem das armas, do ferro, como os militares, e na verdade inspirado pela indústria das armas que é passada nos filmes norte-americanos, que é o grande super-homem. Então vamos nos submeter a ele, porque ele vai cuidar da gente, a gente até morre por eles. Baixa a nossa cabeça para eles, que a gente acredita completamente que eles são superiores a nós. É isso que é esse pensamento, né? Em prol da ditadura militar, né? Da intervenção militar. Ou seja, nós somos incapazes de serem criadores da nossa própria vida. Enquanto nós aqui temos a grande sabedoria do mundo ancestral, mais do que ancestral, do mundo imanente. Né? É só beber da fonte
da fonte brasileira, beber do pensamento amazônico, beber do pensamento ameríndio, das culturas, né, da Inca, pré-incaica, beber do pensamento africano, que é a base de toda antropologia e sociologia ocidental, que foram lá comer deles todo o pensamento, devorar o pensamento africano para poder estruturar o pensamento deles. Então vamos beber disso, mergulhar nisso, ao invés de nos entregar como abate, no abatedouro. É isso. Axé, força, luz.